Podemos. Ah, gente, então olha só. Queria me apresentar, porque tem pessoas aí que não me conhecem. Meu nome é Ronara Adorno. Eu sou administradora de empresas, eu sou mestre em administração, sou apaixonada com gestão, adoro dar aula, adoro facilitar oficinas, adoro estar com pessoas. E eu trouxe aqui a Olivia, na verdade, que fez essa proposta maravilhosa. Estou procurando aqui o currículo da Olivia, gente, aqui, ó. A Olivia fez essa proposta. Nós nos conhecemos há uns 2 anos, eu acho, né, Olivia? 1 ano e meio, por aí. Lá em Juiz de Fora, não foi isso? Isso Eu dei mesmo. um curso em Juiz de Fora, a Olivia estava lá na turma e agora estamos aí. Compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho da nossa experiência com o Scrum. Né? Eu também, gente, eu sou empreendedora também, eu sei que tem empreendedores aí com a gente, tem empreendedores aí nos ouvindo, empreendedores, gestores, empresários. Eu também já tive 5 negócios, você sabia disso, Olivia? 5? Cinco empreendimentos. O meu atual é essa empresa, né, que eu sou sócia e eu sou consultora, instrutora, palestrante, professora, sou Agile Coach e sou Scrum Master, mas eu não vou falar agora o que é um Scrum Master, eu vou contar daqui a pouco. Mas eu quero apresentar a Olivia para vocês, gente, essa gracinha de mulher, lá de Juiz de Fora. Você é nascida em Juiz de Fora? Não sou nascida de fora, não sou do interior, igual você também de Minas. Minha cidade chama Tombos. Eu sou de Belo Horizonte. Ah, é porque você mora no Moro no interior. interior, nós trocamos. Então, gente, Olivia, ela é engenheira civil, é cofundadora da Lago Engenheiras. É o primeiro escritório do Brasil formado por 2 mulheres. É isso, Olivia? Isso, um escritório de engenharia formado por 2 mulheres, é. Não, tá certo. E você, aí no seu escritório, eu sei que você faz muitas ações de impacto social e você Isso, atua também com empoderamento feminino. isso mesmo, isso mesmo. Isso. Aí eu vejo lá nos seus posts, te acompanho, já tem uns 2 anos. Você faz esse trabalho de pintura residencial, né? Ensina reparos domésticos. Gente, é muito legal. Entra lá no perfil da Olivia, Lago Ponto Engenheiras, não é isso? Isso, Lago Ponto Engenheiras, isso mesmo. Lago Ponto Engenheiras. Entra lá, gente, vê os vídeos, o que Olivia ensina é muito bacana. Eu acho que vale a pena. E Olivia é voluntária, assim como eu também, né? Nós somos voluntárias em ações sociais, trabalhos sociais. Só que Olivia trabalha mais com criança, né? Um dos trabalhos é com criança. Ninguém acredita, né? Porque me vê aqui com capacete, mas um dos trabalhos que eu faço voluntário é com criança. Fala E eu rapidinho pra gente que trabalho que é esse. dá super certo. Ah, como é que você faz com criança? Qual que é o seu trabalho? Então, atualmente a gente está oferecendo uma oficina de uma maratona de judô infantil. Eu e uma professora de judô, então a gente está com as crianças aí, estimulando as crianças a praticar o do judô em casa. É bastante legal, assim, elas dão bastante retorno. E elas têm atividades para fazer e a gente usa o Scrum para as gravações e tal, e elas super obedecem. Mas esse não é voluntário, não, ele é remunerado mesmo. Eu trabalho como mentora do projeto. E o trabalho voluntário mesmo que eu faço é com crianças, mas é um trabalho religioso. Os pais ficam na palestra lá em cima, no caso, né? Eu sou espírito, então os pais ficam na palestra em cima, ouvindo. Para a criança é chato, então a gente fica com as crianças embaixo. Então a gente senta no chão com as crianças, conta as parábolas da Bíblia para eles adoram, eu acho muito legal. Vamos Ah, colorir, legal. aprender a falar por favor, obrigada, desculpa, com licença. É bom ensinar a criança, né? Depois já era. Isso é legal, Então, porque a gente está falando da aplicação do Scrum em ações sociais, né? E a gente, isso. como voluntária, a gente pode usar essas ferramentas que a gestão nos dá também para a gestão desses empreendimentos sociais, sejam eles ambientais ou voltados para a criança, não importa. Então, é a gente usar essas técnicas, essas ferramentas no nosso trabalho como voluntárias em ações sociais. Eu Eu já acho isso usei, show de bola. eu já usei com crianças, já usei com engenheiros, colegas meus, já usei eu uso agora, né, com as nossas trainees, as estagiárias, e sempre o resultado é positivo.
Quero aprender mais até sobre ele. Eu queria muito saber isso de você. Como é que o quanto que essa metodologia, que não é uma metodologia, quanto que esse framework, quanto que essa moldura, né, essa ferramenta te ajuda aí no seu trabalho. Você consegue assim explicar para a gente o tanto que ela te ajuda? Olha, eu vou ser sincera, eu comprei o livro que me foi tentador essa promessa, né, de trabalhar o dobro na metade do tempo. E aí eu falei, meu Deus, finalmente vou ter um tempo livre, porque eu vou diminuir meu tempo de trabalho, né? E eu vou ler esse negócio. E aí fui ler e consegui, de fato, trabalhar o dobro na metade do tempo. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. A minha quantidade de trabalho dobrou, veio mais demanda. E aí eu consegui dar conta. E aí, graças a Deus, porque se eu não tivesse feito isso, eu ia ter que começar a negar serviço. Meu objetivo foi ter um tempo livre e, na verdade, não, foi conseguir sobreviver. Eu acho que sem isso, agora também, na pandemia, porque todo mundo teve que reaprender a trabalhar, nós aqui, pelo menos da Lago, né, fazer tudo online, sem o Scrum, que já é um norte, né? Então a gente continuou mantendo as reuniões. Gente, tá difícil, mas vamos continuar as rotinas das reuniões, né? Algumas dicas do Scrum. E aí o negócio fluiu, principalmente quando você está no limbo, no escuro, né? Então, assim, foi um bote salva-vidas mesmo. Quando eu te conheci, eu tinha acabado de ler o Scrum. E aí você citou ele num curso, nem era esse o tema, e eu falei, bingo. É isso mesmo. Se eu já estava achando certo que eu estava lendo, se eu estou num outro curso, ela está falando também, é isso. É verdade. Vai nessa, vamos nessa que é legal. Então, isso é muito bacana, né, gente? Vamos começar esclarecendo aqui, né? Que o Scrum ou Scrum, né? Porque Scrum ou Scrum pode falar dos dois jeitos, tanto faz. Não é uma metodologia, ele não é impositivo, ele é uma moldura, é um framework, sabe? E a gente pode, dentro dele, usar várias outras ferramentas, usar várias outras técnicas. Ele dá esse norte, assim, exatamente isso que o Olivia falou. Ele vai dar esse norte, essa direção, esse caminho para a gente, né? E ele é usado para quê? Para resolver problemas complexos, para gestão de projetos, né? A Olivia pode usar aí para gestão de projetos de engenharia, para construir uma casa, um casamento, por exemplo, gente. Tem alguém aí na nossa live que for casar, pode usar o Scrum, viu? Pode usar, vocês vão ver aqui hoje que dá para usar. E dá para usar, assim, para tudo, para tudo. Eu posso usar até para gerenciar as minhas atividades domésticas aqui, né? As tarefas da minha casa, as tarefas do meu marido, de filho. Dá para usar na escola, em governos, né? Instituições municipais, estaduais, federais, em tudo, tá, gente? Que a gente está falando aqui. É do Scrum que nós estamos falando. Bem, qual que é a origem do nome? O pessoal sempre me pergunta, mas que nome doido que é esse, gente? O que acontece, gente? Lá em 1990, por aí, o autor desse livro aqui, ó, o autor desse livro que a Olivia leu, ele foi trabalhar numa empresa como vice-presidente da área de tecnologia da informação. Vê se você sabe dessa história, Olívio. E ele precisava lançar um produto novo, precisava lançar novos produtos em 6 meses, uma velocidade recorde, né? Não existia lançar produto com esse tempo tão rápido assim. E aí ele começou a ler artigos sobre produtividade. E acabou que a equipe dele descobriu um artigo lá da Harvard Business Review, um artigo de 1986, e ele já estava em 93, quer dizer, 6, 7 anos atrás eles acharam, né, esse artigo que tinha sido publicado por 2 professores japoneses. E nesse artigo eles falavam que, olha, o funcionamento da gestão de projetos, do jeito que em cascata, você começa uma coisa, tem que acabar, para você começar outra, você tem que acabar, e você começa outra, tem que acabar. Desse jeito, não funciona. Não funciona. E vocês já ouviram falar de empresas como Honda, 3M, HP? Vocês conhecem? Conhecem. Nesse artigo, os autores, esses professores japoneses, o Takeuchi e o Nonaka, eles falavam, Olívia, e colegas que estão aí, que as empresas, elas tinham que... Essas empresas, Honda, 3M, HP, elas eram mega produtivas. Porque elas trabalhavam como um time
de rugby. Já ouviu falar? Rugby é um esporte muito jogado lá na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e outros países também, na Inglaterra e tal. E esse esporte, o time vai todo junto. E esse movimento do time junto, levando a bola até o objetivo, essa forma do time jogar e atuar, é chamada Scrum. E aí os autores deram o nome. Quando foi em 93, o Jeff Sutherland, que o pessoal até o Márcio... Oi, Márcio, tudo bem? O Márcio colocou o nome do autor, de um dos autores. O Jeff usou essa pegada e falou assim, cara, isso aqui tem coisa muito boa. Tem coisa boa acontecendo aqui. Usou essa metodologia lá na empresa que ele era vice-presidente de TI. E aí, pronto, conseguiu lançar os produtos, o negócio foi um sucesso danado. É muito bacana porque a origem do nome é meio diferente, né? Você sabia dessa história? Eu tinha esquecido dela, sinceramente, mas agora, quando você falou dessa coisa do time levar a bola para o gol, é muito interessante, é muito gratificante quando a gente consegue conduzir a equipe nesse coisa. E o Scrum faz exatamente isso. Transformador, e né? História que eu gosto no livro também, que você já sabe, que eu adoro a história do FBI. Se você puder contar pra Do gente. FBI, você gosta. Quer contar? Não, prefiro que você conte. Vou dar só uma palhinha aqui. Boa noite, Jeane. A Jeane também foi sua aluna lá no curso do Sebrae, ó. Oi, Jeane, tudo bem? Que bacana, gente. Ver alunos, colegas consultores aqui, amigos. Muito, muito legal, muito legal. Mas conta aí, FBI. A gente... Achei genial, nas primeiras páginas, tá? Porque eu também sou suspeita para falar. Como eu sou engenheira civil de profissão, eu gosto bastante de número. Então, eu faço um teste assim nos livros, sabe? Um texto né? de textos mais densos. Porque eu gosto de ler número, né? E aí eu fui fazer esse teste e nas primeiras páginas você já se apaixona, porque ele conta de um desafio do FBI no 11 de setembro, né? Que eles foram entender como que 2001, né? do controle do FBI. E aí eles foram perceber que as informações do FBI não se cruzam. Eles tinham pessoas que perceberam movimentações estranhas, ingresso de muitas pessoas lá árabes ao mesmo tempo para os Estados Unidos. Eles tinham alguns dados estranhos, sabe? Mas as equipes não conversaram. Isso não, né? O sistema não interagia. Então eles quiseram mudar isso e estavam gastando um dinheiro danado para conseguir interligar esses dados e o negócio não saía. Olivia, eu me identifiquei, isso foi até 2010. Isso foi até 2010, quer dizer, os atentados foram em 2001 e até 2010, sem resolver o problema, gastando rios de dinheiro. E eu sei o quanto é frustrante assim trabalhar, gastar dinheiro, gastar tempo, não ter mais o que pensar e o negócio não sair, né? E a gente tem que juntar um pouquinho de inteligência de cada um e levar a bola, né, pro gol, aquilo que você falou. E em projetos sociais, mais atenção ainda, né? Porque são projetos que têm poucos recursos, que os recursos são destinados a causas muito, muito relevantes para a sociedade. A gente não pode desperdiçar tempo, dinheiro nem nada, né? E esse caso do FBI é muito interessante, que aí o Jeff foi chamado, o autor, o mesmo Jeff, ele foi chamado e resolveu o problema lá em menos de 2 anos, com muito menos pessoas. Em menos de 2 anos colocou tudo para funcionar e gastando bem menos dinheiro do orçamento, né, que estava destinado. Então, são casos assim que nos fazem ficar entusiasmadas com o Scrum, né? E ele é baseado assim, eu resumo ele em 3 coisas, né? Tarefas, no time e no sprint, né? Tarefas é tudo que é feito. A gente vai até fazer uma atividade no final, tem uma surpresinha aí para vocês. Depois eu vou falar de tarefas. Vocês já vão pegando uma folha aí, viu, gente? Vai precisar de folha. Pra gente fazer um mural que vai mudar a sua vida. Vai fazer. Aí, baseia-se, então, tarefas, nós vamos falar, baseia-se nos sprints e baseia-se na equipe. O que é a equipe do time, o time do Scrum, gente? Então, olha só, ele tem 3 papéis fundamentais. Ele tem o Scrum Master, né? Que eu sou Scrum Master certificada,
né? Eu tenho certificação internacional como Scrum Master. O que é o papel? Ou mestre Scrum, né? O Scrum Master ou o mestre Scrum. O que é o papel? É realmente fazer com que tudo funcione de acordo com essa metodologia. Para que está sendo aplicado lá na organização não seja um Scrum zumbi, não seja uma coisa falsa, não seja um Scrum fantasma, né? Então, o mestre do Scrum, ele vai direcionar a equipe, ele vai organizar, ele vai retirar obstáculos, ele vai alinhar os objetivos ali da diretoria com os da equipe. Então, assim, ele tem o papel de colocar aquilo para funcionar, ele deixa a máquina rodar bem azeitada, né? Não é assim que a gente fala? É o papel dele fazer isso, né? Do Scrum Master. Então, ele domina esse framework, ele domina o Scrum e ele não é dono, ele não é gerente, não é gestor. Ele faz parte da equipe, né? Outro papel importante da equipe é o próprio time que vai executar, né? Como a Olivia tem aí, né, Olivia? Você tem o seu time que executa, que vai realizar as tarefas, que vai, colocar a mão na massa verdadeiramente. E a gente tem também um papel muito importante, que é o dono do produto. Gente, o dono do produto, ele é o cara, ou a pessoa, a cara, que vai fazer o contato com o cliente, entender a necessidade do cliente, saber do que aquele cliente está precisando para aquele produto, para aquele projeto, né? Para aquele problema ser resolvido. Então, o dono do produto, em inglês seria o Product Owner, ele é o que faz esse alinhamento da equipe com o cliente, com o usuário, né? Final. E também com a alta direção da empresa, com os stakeholders, outras pessoas interessadas. Então, ele deixa a equipe trabalhando quieta ali e ele que vai fazer esse relacionamento, esse contato com o cliente, com os CEOs, diretores, presidentes da empresa, né? Isso é muito bacana. Boa noite, Reília, Vamos ver Fabrício, quem tá aí. Cristiano. Fabrício. Quem mais tá aí? Ô, esses elementos que falou são tão importantes em projetos de impacto social e ambiental, porque a maioria deles são feitos de voluntários. E os voluntários, eles vêm com muita boa vontade. Pô, você se candidatou para aquilo dar certo, né? E tem essa boa vontade, mas se não tiver esse time organizado, aquilo vira uma bagunça e os voluntários desistem. Porque, às vezes, né, para você conseguir uma parceria, por exemplo, fiz esse início do ano, uma oficina. Um dia antes da quarentena começar, a gente fez uma oficina só para mulheres. Fizemos parceria com o comércio local, com Engenheiros Sem Fronteiras, várias ONGs. E como que eles vinham com sede de trabalho, né? Mas se eu não pegasse aqueles voluntários e desse funções bem definidas para eles, eles iam desistir. Que é ruim, né? Quando você chega num lugar, tá tudo bagunçado, você quer ajudar, mas não sabe nem onde, né? Todo mundo. Exatamente. Então, ele divide isso de uma forma tão clara, fica fácil. Você fica feliz em fazer aquilo. Nossa, é isso aqui que eu tenho que fazer, Olivia? Teve homens que quiseram, era uma oficina feminina só, né, para ensinar mulheres. E tinha ONGs que tinham homens, e aí eles queriam ajudar, mas antes, né, porque a oficina era só com mulher. Então, assim, então a sua função é só carregar essas coisas aqui. Só isso, essa é a minha atividade? Então tá ótimo, a felicidade da pessoa de entender a função dela, que se ele fazer, ele contribuiu, né? E isso não parece simples, mas não é fácil, porque o Scrum Master, ele tem que estar com essas tarefas bem divididas e bem canalizadas, né? Para todo mundo ficar com essa satisfação. E é importante lembrar, gente, que o time que vai executar as tarefas, né? O time de desenvolvimento, o time de execução, ele é um time já, assim, ele trabalha muito bem em equipe, não tem chefe, não tem gerente, o time decide sozinho, ele é autogerenciável. É um time que tem que ter mais autonomia para resolver os problemas, para escolher a forma com que vai trabalhar. É o time que resolve isso. É o time de execução que decide, né? Então, é um time multidisciplinar também, gente. O que é multidisciplinar?
eu tenho ali dentro daquele time várias competências, várias habilidades que aquele time sozinho dá conta de resolver tudo. Ele fica independente de terceiros. Ah, eu não consigo fazer, preciso esperar o fulano, o ciclano. Essas coisas é que vão atrasando, essas coisas é que vão minando a produtividade, né? Então, é bacana prestar atenção nessa característica do time, a característica do PO, né? Do Product Owner, a característica do Scrum Master também, porque é cada qual dentro da sua caixinha, cada qual com a sua tarefa, com a sua função. E é isso que dá eficiência para o Scrum, né? Essa divisão de papéis e os eventos, né, Olivia? As cerimônias, as reuniões. Né? A gente tem que falar das reuniões. Elas são muito importantes. Vou falar da primeira. Gente, é o seguinte, o Scrum ele é dividido em espaços pequenos de tempo. Né? Você faz sprints. O que é um sprint? Lá na corrida que a gente vê aquele pessoal de Fórmula 1, não, viu, gente? A pessoal como é que chama? Maratona. Maratona, isso. Maratona, obrigada. O pessoal tá chegando no final, o que eles fazem? Eles pegam o fôlego e dão um sprint, quer dizer, uma arrancada final, um gás final. Então, isso, dá aquele gás. Então, o sprint é isso. O sprint é um curto período de tempo onde o time vai dar o máximo de si, né? E vai fazer o máximo de atividades, o máximo de tarefas que consegue. Né? Esse sprint, ele dura geralmente, assim, ele não pode passar de um mês, né? Não passa de um mês. A maioria tem sido feita em 2 semanas. Então, cada sprint de 2 semanas. Aí, o que acontece? Você faz sprint lá de quanto tempo, Olivia? Olha, normalmente é para entrega, né, do projeto ou de algum evento social que a gente fizer. Então, na última semana, eu gosto de ser bem curto esse intervalo do sprint, às vezes na semana final, porque aí a gente já tem a recompensa logo em seguida, que é a coisa pronta, e também não fica, a equipe não fica exausta, né? Por exemplo, um mês de sprint é muita coisa. No seu caso, né, que é o serviço mais pesado, tal. Pois é, gente, mas então, no começo de cada sprint, ele é planejado, né? Porque o sprint, o Scrum, gente, ele é baseado no ciclo PDCA, planejar, executar, verificar, controlar, né, verificar e agir corretivamente para não acontecer de novo os erros. Esse é um ciclo antigo, lá da década de 80, da qualidade total, né? Muita gente já está acostumado com esse ciclo. Então, vocês vão perceber que o Scrum ele é baseado nesse ciclo. Então, tem o planejar, o P, que é fazer o planejamento do sprint. O que eu vou fazer nesse planejamento? O dono do produto vai ver com o cliente, com o stakeholder, todas as necessidades. Gente, é importantíssimo, sabe o que, Olivia? Saber quem é a persona. Sim. Porque se eu vou planejar tarefas que eu vou cumprir dentro do sprint para poder satisfazer um cliente, eu tenho que entender direito quem é esse meu cliente. O que ele tem de necessidades, de dores, de problemas, de desafios, de frustrações, de desejos. Então, a gente constrói a persona lá na etapa de planejamento. E aí vai listar, vai fazer uma lista de tudo que tem que ser feito ali dentro daquele projeto, aquele produto, E se aquele for uma lançamento. atividade de impacto social e ambiental, tem muito jovem aqui que mexe com trabalho voluntário. Estou vendo aqui os nomezinhos, alguns eu conheço. Às vezes o cliente é o morador daquela comunidade, né? É Que o você está fazendo uma campanha cliente, de alimentação. Porque às vezes a gente pensa no cliente só esse do dinheiro, né? O que você entrega, o produto aqui, toma aqui seu fone de ouvido que você comprou. Não, pode ser um agente da comunidade, pode ser, por exemplo, impacto ambiental também, aquela comunidade que vai se beneficiar de um conjunto de plantação de árvores, ou, enfim, né? Esse cliente exato. no trabalho voluntário continua, tá, gente? Esse conceito, só deixar bem claro aí.
O usuário, podemos usar a palavra usuário, cliente, né? Exatamente. É aquele que vai se beneficiar do produto, do serviço, seja ele um serviço que está pagando ou seja ele um serviço voluntário, né? É aquele que está lá na ponta. Então a gente precisa entender essa pessoa, o que ela quer, para a gente poder fazer um bom planejamento desse sprint. E aí a gente entende essa persona, a gente faz a lista de tudo, gente. Pega papel, caneta e faz a lista de tudo que tem que ser feito para satisfazer a necessidade dessa pessoa, da comunidade ou do cliente, seja de quem for. Essa lista, ela acaba ficando muito grande em alguns casos. Ela é chamada de backlog. 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 É um listão, gente. É um listão de tudo que tem que ser feito. Aí a equipe de desenvolvimento pega ali, vai olhar para aquilo tudo ali e vai falar assim, bom, nosso sprint é de 2 semanas, ou é de 1 mês, enfim. O que a gente consegue fazer dessa lista enorme aqui? O que eu vou puxar dessa lista para tentar fazer durante esse meu sprint, que é de 2 semanas, 3 ou 4, né? Aí a equipe que vai resolver, que vai pegar, vai puxar isso. Ali com o Product Owner, né? Com o dono do produto e tal. Que o dono do produto que está ali antenado com o cliente. E aí, o que a equipe vai fazer, gente? Tem que priorizar. Imagina uma lista, uma folha desse tamanho aqui, ou mais, de requisito, de tarefa, de atividade, de coisas para serem feitas, tarefas para serem cumpridas. Por onde que eu começo? Então, precisa priorizar. Como que a gente prioriza? Lá na empresa, aqui na empresa, a gente chama de qual que é o passo 1? Ele é Ah, difícil de achar, né? Qual que não é o é? passo? Peraí, Então, vou dar gente. uma O passo dica. 1, a gente fica A um pouco. gente começa, eu não sei aí no caso de engenharia, viu? Mas o normal, o usual é o quê? A gente vai começar pelo que é mais importante para quem? Para o cliente, para o usuário. O que vai agregar mais valor a ele? O que eu vou entregar de uma forma, vou entregar primeiro que ele já vai poder usar, que já vai poder começar a usufruir, né? Então a gente já começa assim a perceber o que é valor para o cliente lá na reunião de planejamento. Então isso é muito importante e não é fácil, né? Você pode priorizar aí isso que é o legal do Scrum. Porque como ele é um framework, ele não é uma metodologia, eu posso colocar várias técnicas e ferramentas dentro dele que vão me ajudar. Então, lá no planejamento, para eu priorizar, eu posso usar a técnica GUT, que é gravidade, urgência, tendência. Eu posso priorizar pela relevância. Eu posso priorizar pelo perguntando aos clientes, fazendo uma pesquisa. Eu posso priorizar usando o poker do planejamento. Lá no livro é legal que o Jeff ensina a gente a fazer um poker do planejamento, né? Você dá notas, você dá graus de complexidade para as tarefas. E aí a gente tem que perceber isso. O que eu vou conseguir entregar dentro desse sprint? Porque a gente não pode entregar metade da tarefa feita, sabe? A gente tem que entregar a tarefa completa. É melhor não colocar a tarefa dentro do sprint, sabendo que ela não vai ser realizada, do que você, sabe? É melhor não colocar. Se você vai entregar metade, nem comece a fazer aquela tarefa ali. Ela não entra no seu sprint, sabe? Eu acho que é uma coisa interessante. E obriga a gente a pensar sempre do ponto de vista do cliente, né? Essa priorização, né, Olivia? Do cliente, do usuário, da pessoa da comunidade, a pessoa que está recebendo aquele benefício social, ambiental. O que ela quer que é de importante? Porque o que conta não é o que a Ronara acha que é, eu quero fazer isso aqui, nem o que a Olivia acha que é importante, que é relevante, que é grave, que é urgência. É o que a pessoa lá na ponta, né? Principalmente porque nós estamos falando aqui para o pessoal do YD, são jovens, a maioria, ou com mente jovens, né? A maioria universitários. Então, por exemplo, se for fazer uma ação numa comunidade carente, eles não têm a minha realidade de estudante, classe média, que tem acesso à educação, etc. Eu tenho que pensar naquelas pessoas. Se eu não dou conta daquela realidade, eu tenho que ver com o dono do produto lá, pedir para ele me ensinar, inclusive.
né? Eu não posso ir lá chegando falando um português muito elaborado. Tem um monte de coisa que eu tenho que me preparar para atender aquela comunidade. Então, eu vejo essa também dificuldade, às vezes, nos voluntários. É muito importante esse item, conhecer esse cliente, porque eu tenho que descer ou subir no nível dele, né? Eu tenho que ficar ali de igual para ele, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade com os jovens por causa disso, que eu estou na minha realidade da minha faculdade, do meu TCC, do meu notebook, do meu Wi-Fi, e estou fazendo uma campanha do quilo para a comunidade X lá. Né? Então, Exatamente. Às vezes eu começo a desenvolver um produto, um serviço, uma ação social que eu acho que vai dar super certo, mas se eu não entregar o que é valor para a pessoa que está lá no final, que vai receber aquilo, para ela, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, não adianta eu encher de funcionalidade, encher de um tanto de coisa, fazer um tanto, que aí vai chegar lá no final, a pessoa não vai usar. Né? Então, a gente tem que ter essa priorização sobre esse olhar de quem está lá na ponta, né? Aí, gente, fez o planejamento, né? Planejou, fez a lista, priorizou, como é que nós vamos trabalhar, quais as atividades do sprint, joia. Aí a equipe começa realmente a executar, a equipe de desenvolvimento. O dono do produto está lá fazendo intermediações, o Scrum Master está ali, né, fazendo com que tudo ocorra da melhor maneira possível, mas quem põe a mão na massa é a equipe de desenvolvimento. E para saber se está tudo indo bem, hein, Olivia? Como é que faz? pois é, porque muitas vezes são muitas pessoas, né? E a gente monitorar o serviço de cada uma, a gente precisa de alguma metodologia, e o Scrum propõe algumas, né? Algumas ferramentas, porque se só combinar e não monitorar, né? Não adianta. Até para ver onde está. Peraí, isso aqui arruma, né? No meio do caminho, para não dar errado lá no final. Perfeito, você falou duas coisas importantíssimas aí, né? Que é monitorar, é PDCA, é o C, né, do ciclo PDCA, e monitorar é inspecionar aqui no Scrum e é feito diariamente, né? E a outra coisa muito importante que você falou, adaptar, mudar, corrigir, né? Tudo tem que ser resolvido. Então, gente, o Scrum, o que ele faz? Ele coloca pra gente reuniões diárias também, tá? Diárias para serem feitas em pé, em máximo de 15 minutos, tem que durar 15 minutos a reunião, com todos os membros da equipe de execução. E aí, o que vai ser feito nessa reunião? Tem uma sugestão de 3 perguntas, né? Não é obrigatório o Scrum Master estar nessa reunião, não, tá? A equipe faz ela sozinha. Mas o que a equipe pode se perguntar? Olha, o que eu fiz ontem que ajudou o meu time? O que eu vou fazer hoje que vai ajudar o meu time? Quais são os obstáculos que estão me atrapalhando ter velocidade, ter ritmo? Quais os obstáculos estão me impedindo de ter um bom desenvolvimento aqui do meu trabalho, de alcançar o objetivo da sprint? Né? Aí esses obstáculos vão lá para o Scrum Master, que é o cara ou a mulher, né? O homem ou mulher, que vai fazer o quê? É a função, né? Que vai eliminar esses obstáculos. Vai chegar lá na diretoria, lá na presidência, lá na gerência, lá no dono, enfim. Ele vai em alguém para poder eliminar esses obstáculos que impedem a velocidade do time. Então, essas reuniões diárias são, assim, a cereja do bolo do Scrum. E tem uma coisa muito bacana, né, Olivia? Reunião diária, gente, é mágico. Esse negócio de ser em pé, porque ninguém quer esticar, porque tá todo mundo em pé, então vai doendo a perna, sabe? Então todo mundo fala rápido para acabar logo. Gente, sério, eu fiz a primeira vez descrente. Achei que era vou fazer só para não falar que eu não tentei. É mágico. Eu vi outras equipes fazendo, falei, não, vou tentar. É muito interessante. A gente fazia aqui no escritório, quando estava todo mundo aqui, agora a gente faz online. Então tá todo mundo sentado no computador, né? E a mesma reunião que a gente fazia em pé dura muito mais agora, todo mundo sentado no computador. Assim, que todo mundo quer acabar logo aquele negócio. É uma coisa
obriga o seu corpo a ser prático, então sua cabeça acaba sendo prática também. É milagroso isso. Mas é um tempo também, 15 minutos, uma equipe, vamos contar que seja uma equipe aí de 5, 6 pessoas, né? Essa equipe de execução, é um tempo para que todos possam participar, porque tem que ter a participação de todos, né? O time tem que estar muito unido, tem que estar muito unido. Não adianta só um falar, só um se manifestar, não. Tem que ser colaboração, né? E uma coisa muito bacana que é uma outra técnica, uma outra ferramenta que é trazida aqui para dentro dessa reunião diária é o Kanban. O quadro do Kanban, que é o quê? A fazer, fazendo e feito. A Olivia tá doida para mostrar, gente. Tô doida pra gente fazer. Então, E a gente como vai é que fazer funciona, gente? É o seguinte, lembra que eu falei que lá na reunião de planejamento tem uma lista enorme com tudo que vai ser feito. É o backlog do produto. Aí, a cada sprint, a gente vai pegando, priorizando algumas coisas dessa lista para serem executadas, entregues, concluídas dentro daquele sprint. Ok. E aí, a gente faz a reunião diária. Dessa reunião diária em pé de 15 minutos com o time de execução, o que as pessoas vão fazer? O que é para ser feito está na coluna da esquerda. Aí, nessa reunião, eu vou deixar a Olivia falar. Conta, Olivia. Conta aí, Olivia. A Olivia é apaixonada com essa reunião de Kanban. Pessoal, como já falta 20 minutinhos para acabar a live, você quer mostrar como é que faz o mural e a gente já mostra? Não, fala aí da reunião do Kanban, do mural do Kanban. Bom, o mural do Kanban, eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês. Já mostrando aqui, deixa eu virar a câmera. O mural do Kanban é o seguinte, a gente divide ele em 3 partes. O meu tá abandonadozinho, porque eu não fico aqui no escritório mais, né? Olha só, a gente divide coisas para fazer, coisas fazendo e feito. E aí eu dividi por cor aqui da minha equipe, ó. E aí elas adoram, elas ficam até desesperadas para mudar aqui o papel. Então, por exemplo, ó, se tinha aqui, ó, a Ju tinha essa tarefa, tá para fazer. Depois ela mudava aqui para mim por fazendo. Então eu nem via a Ju, mas eu vi que ela estava fazendo, que ela mudou para cá. E depois que ela acabava, ela vinha pro feito, né? Depois do meu ok, tudo direitinho. Não, beleza, fechamos, Ju. E a gente entregou pro cliente, vem pro feito. E a gente fazia isso com cada um. Então aqui, vi aqui também, ó, coisas para fazer. Então no início da semana eu já enchia aqui para elas de para fazer e isso dava. A Marina tá colocando aqui, ó. Marina, seu papelzinho tá aqui, ó. Ela tá falando que tá com saudade do papel. Então eu enchia aqui das coisas para fazer para elas e eu sabia o quanto estava andando. E quando eu via que estava agarrado demais aqui no fazendo, voltava nelas e falava, gente, o que está acontecendo nessas reuniões nossas? Gente, o que está acontecendo? Por que está agarrado isso aí? Já tem muito tempo que está no fazendo. O que houve, né? E aí você falava, tá com essa dificuldade, com essa. Ou até mesmo era minha vez. Tô precisando dessa resposta do cliente. E eu boiei. Então a gente dava uma ajustada também. Olha, Lívia, acho que isso aí não deu certo, não. Vamos sentar, elaborar um plano melhor, né? E o mais interessante é que isso estimula, porque vira, assim, uma meta de vida para você mudar aquele papelzinho de lugar. Fica até feio você deixar só no a fazer. E agora, na quarentena, depois que eu comprei esse mural, eu gastei R$50 com post-it no início do ano, só para fazer isso daí. Uhum. E aí, veio a quarentena. E aí não tinha mais mural, porque a gente não fica mais aqui no escritório, né? Então a gente passou pro Trello. Coloca ele no Trello. Pro Trello. E aí com a mesma metodologia funciona assim muito bem. A Marina falou aqui, socorro, me dá desespero se não mudar o papelzinho de lugar. Gente, dentro desse framework do Scrum, o Kanban é uma ferramenta que é usada lá dentro. Ele pode ser usado, o Kanban, ele pode ser usado fora do Scrum também, tá? Mas assim, o bacana é que ele dá transparência. Isso. Todo mundo sabe o que está andando, o que não está andando, quem está fazendo, quem não está fazendo. Por isso que o time, ele é autogerenciável. O time mesmo, ele já observa ali, já é impactante
né? As coisas andando ou não andando. É muito legal. Ah, tem alguém. Opa, estão indicando ali Freecamp? É assim que fala? Isso. É melhor do que o Trello? Opa, que eu vou até anotar Opa, esse aqui, que esse aí eu eu não também. conheço, não. Eu não conheço. Adoro dicas, gente. Olha, bacana, valeu. Você tem um desafio, né, Olivia? Oi? O desafio aí da folha para o pessoal. Ah, tá, pessoal, a gente vai ensinar vocês então a fazer um mural Kanban e a gente tem um desafio. Vocês mandarem lá no meu Instagram, pode mandar no direct, mandar o Kanban de vocês feito já, né, com as atividades. E aí a gente vai mostrar como é que faz. E aí vocês mandam pra gente, porque a nossa oficina tem duas fases. Hoje com a Ronara teórica e comigo lá na Lago Engenheiras, na terça que vem, nesse mesmo horário, onde eu vou comentar alguns kanbans que eu receber. Só tirar uma foto da sua folhinha. E aí a gente vai comentar, dar sugestões sobre esses kanbans. Também vou mostrar alguns mural de algumas pessoas da minha equipe também, para vocês verem como é que a gente divide, ajuda bastante. E eu acho que também muita gente tem dúvida na hora de dividir, principalmente entre o fazendo e o feito, porque você também comenta sobre isso, né? Quando que está realmente feito, né? Quando que a gente realmente entregou 100% daquele projeto, daquele produto, né? Então, aí manda pra gente. Inclusive, eu sei uma dúvida que muita gente tem, principalmente os mais jovens, subdividir as tarefas, né? A tarefa arranjar patrocínio para esse projeto social. Muito grande. Isso aí pode ser dividido em 10 coisas. Maria vai ligar para a casa da gráfica. Isso. Antônia vai pedir à mãe dela se o consultório dela dá R$ 50. É bem picado, né? Bem detalhado. Excelente. Isso aí, Olivia. Bem detalhado. As tarefas têm que ser tarefas de preferência que você consegue fazer em um dia. Isso. Tarefa o mais detalhado possível. Isso aí. Vamos ensinar, Ronara, como é que faz? Vai lá. Bora lá. Você ensina ou ensina? Não, você. Pode ir. Eu? Eu tô aprendendo aqui agora. Bom, a gente vai pegar uma folha, aquele meu lá é elaborado, mas eu faço várias vezes, às vezes com cliente também. Você pega uma folha, eu já peguei cartolina, um monte de coisa. Divide ela em 3 partes. Ó, eu vou dobrar ela aqui mais ou menos em 3 partes. Ó. Dobrei a minha. Quero ver esses kanbans de todo mundo. Para ganhar certificado, tem que mandar para mim, hein? Vai lá na Lago Engenheiras e manda no direct, por favor. A gente vai comentar na oficina da semana que vem. Então, é legal, que é ver como é que vocês estão aí montando. Você pode fazer isso para sua vida também, para o seu projeto social, para o seu trabalho. Eu já fiz com a minha mãe. Você dividiu em 3 partes. Aqui já está até marcadinho, tá vendo? Então, você vai escrever aqui, ó. O primeiro quadro vai ser a fazer. O segundo quadro vai ser fazendo. E o terceiro quadro, feito. Vou escrever grande aqui, bonitinho. Olha lá, a Ronara fez pra gente. A fazer, fazendo e feito. Então, a gente vai começar pelo primeiro, que é o a fazer. Primeira coisa, né? Eu ver o que eu tenho para fazer. Se você for fazer da sua vida, você faz, né? Fazer yoga terça e quinta, 9 horas, enfim. Se fosse o projeto social, né? Tem um item básico aí, patrocínio. Então, você vai colocar lá, conseguir patrocínio é uma atividade muito grande. Já colocar o nome das pessoas, né? Juliana vai ligar pro fulano. E a gente vai colocando. Quem quiser deixar bonitinho pode colar post-it também, porque o post-it ele anda, né? Tô sem grana, Olivia, tô só com papel em casa, faz a lápis, que aí você apaga e passa pro outro. Também pode. Ou cola um papel mesmo com durex aqui, eu já fiz isso também. Colei com durex, passei pro outro. Então, eu listo aqui as atividades que eu tô pensando, né? Pro meu sprint, é igual a Ronara falou, que é o que eu quero que seja feito até o final do prazo, né? E aí a gente vai listar e você vai andando. Quando você estiver fazendo, você coloca no fazendo, e depois no feito. Mas é para ser feito mesmo, hein, gente? Para ser entregue ao cliente, que é o feito já.
Não pode ser uma coisa pelas metades, incompleta, algo que não seja utilizável, que não esteja pronto realmente, né? Tem que ter essa definição. Inclusive, essa definição de pronto, essa definição de concluída é feito lá na reunião de planejamento, né? Então, as pessoas têm que saber direitinho, porque o que eu entendo por pronto, por concluído, pode não ser a mesma coisa que a Olivia entende por pronto. Verdade. Então, lá na reunião de planejamento, antes do sprint começar, isso também é definido. E aí, com esse mural Kanban pronto, nas reuniões diárias fica fácil, porque aí cada um já tem um norte também do que comentar da sua tarefa. Lembrando que o Kanban é uma das ferramentas, né, sugeridas pelo Scrum. E o Scrum sugere reuniões diárias. Então, aliando os dois, dá super certo, porque você está com o mural, que é onde as atividades estão bem claras para todo mundo, e o grupo tem a oportunidade de saber o que cada um está fazendo. Aí, gente, a gente fica livre daquele climão de, nossa, fulano tá só morcegando, não tá fazendo nada. Acaba isso. Porque o fulano, primeiro que ele fica sem graça de morcegar, né? Porque na reunião ele tem que falar alguma coisa. É porque é tudo transparente. E segundo, que a equipe não fica pirando. Ela já vê, olha, o fulano tá fazendo aquilo, ele falou lá, né? E faz sentido, porque a gente depende, né? E aí aquilo fica bem claro. E a atividade dele é tal. Eu vi, realmente falou que ele ligar, eu vi ele no telefone. Então tira aquele climão, principalmente no trabalho voluntário. Olha, eu sou de família. Olha, meu avô, Ronara, criou uma escola de samba para ele e a família poder entrar na escola de samba, porque na minha cidade a escola de samba era só para pessoas brancas. Aí ele criou uma para os negros e pegava empréstimo no nome dele, da minha tia. Você vê assim que eu sou de muito tempo de trabalho voluntário, minha família também, e a luta é sempre essa. Eu tô fazendo mais que fulano que não tá ajudando. Olivia, que é o seguinte, no Scrum, a gente não pode esquecer uma coisa, não se busca culpado, não se discute pessoas, não se busca o responsável. É o sistema que é discutido, o processo, a ferramenta, se deu certo, se não deu, né? Não tem caça às bruxas no Scrum. É tudo... Aí climão, por isso que fica um time unido. Acaba tudo isso aí, acaba com o enrolador, acaba com tudo. É muito bom, é muito legal. Então, o pessoal tem que fazer um quadro do Kanban, que é uma das ferramentas usadas no Scrum, de uma coisa da vida dele, ou de um projeto social, de um projeto do trabalho dele, de um novo produto, qualquer coisa, e te mandar, né? Isso. Manda lá no direct da Lago Engenheiras. Na live da semana que vem, que é terça-feira, a gente vai comentar esses Kanbans e dar algumas sugestões. E eu vou mostrar alguns meus também, que eu tenho vários murais desses com vários colaboradores diferentes. E é interessante que em alguns eu sou a coordenadora do projeto, no outro eu sou eu tenho um quadradinho para mim e executora, certo. Então, se mandem para a gente vai dar mais atenção, claro, nas ações de impacto social e ambiental, até para a gente dar uma mãozinha. Percebo muita dificuldade na hora de listar as atividades e a gente dá uma ajuda aqui ao vivo. Bom que você manda a sua equipe vir também, manda para a gente no direct, e aí é assim que vocês vão conseguir o certificado de vocês, né? Se vocês fizerem a inscrição lá no Simpla. E é legal que quando a gente fala em projetos sociais, gente, isso pode ser uma coisa na sua rua, no seu bairro, na sua igreja, sabe? Não precisa ser uma coisa muito grande. É uma forma da gente estimular isso também, né? A gente tem tantas ideias que podem ser colocadas em prática, então isso ajuda a colocar em prática. Eu quero só falar mais duas coisas que acontecem no Scrum, que eu ainda não falei, vou falar rapidinho, que o tempo já deve estar acabando, tá controlando o tempo aí. Faltam 7 minutinhos. Então, bora lá, vamos dar um sprint aqui para poder acabar. Quando termina a sprint, quando termina um sprint, tem uma reunião de revisão desse sprint, que aí vai ser mostrado o que é que foi feito, o que está sendo entregue, o que foi concluído naquele sprint, os problemas que aconteceram, o ritmo, a velocidade da equipe, porque tem até uma forma de medir a velocidade da equipe,
né? A gente consegue calcular quantos sprints eu vou gastar para determinado projeto, para lançar determinado produto. Então, isso é possível de ser calculado também, esse prazo. E a última reunião, o último evento que acontece no Scrum é a reunião de retrospectiva. Que aí todo mundo do time, ele vai ver assim, o que não deu certo, o que pode ser melhorado para o próximo sprint. Então, é um ciclo de melhoria contínua, é o PDCA. Eu vou estar sempre planejando, executando, checando e aperfeiçoando, corrigindo. Então, o que eu posso corrigir, melhorar para o meu próximo sprint? Seja em termos de comportamento, seja em termos de ferramentas, qual o aprendizado que eu tive que vai fazer com que o meu próximo sprint seja melhor do que esse que acabou. Então, essa é a reunião de retrospectiva. Eu queria aproveitar e fazer um ensaio aqui com o pessoal, Olivia. Estou pensando Um aqui agora. ensaio? Pessoal que está aí, conta aí nos comentários, ou então depois vai lá nesse vídeo que vai estar no IGTV do meu Instagram. Vai estar lá no IGTV, o pessoal está perguntando se vai ser gravada. Vai estar lá no meu IGTV, né, gente? Ronar Adorno. Eu queria que vocês colocassem aí, vamos fazer uma retrospectiva dessa live. Comentem aí, gente. Ou quem não comentou agora, ao assistir o vídeo no IGTV, comente. O que você aprendeu? O que você gostou? E o que você acha que faltou? Olha, isso é uma retrospectiva. A gente está fazendo uma retrospectiva desta live, né? Simulando uma retrospectiva do Scrum. Né? Então é bacana vocês comentarem o que você aprendeu, o que você gostou e o que você acha que faltou. Isso é bacana. É uma forma da gente estar sempre, sempre, sempre melhorando. Que a melhoria não é uma vez só, né, Olivia? É sempre. E o bom de vocês escreverem aqui é porque a nossa oficina é dividida em duas fases, né, gente? Nessa terça foi no Instagram da Ronara e na outra terça é no meu Instagram. A gente vai continuar e comentar sobre o mural que vocês mandarem pra gente. Então, a gente ainda tem essa oportunidade de melhorar e responder alguma pergunta que surgir, assim, rapidamente, né? Aí, em 7 dias aí a gente vai estar junto de novo. A gente agradece muito. Já falaram aqui a reunião em pé, achei ótima a ferramenta. Gostou. Então essa retrospectiva é legal, ela nos obriga a estar sempre aprendendo, viu, gente? É muito bacana. Já deu nosso tempo, Olivia? Já. Falta aí 4 minutinhos. Só reforçando o que você falou sobre essa reunião final, é até uma coisa que eu quero melhorar na minha equipe. Aqui, ó, pessoal que é mais exemplo prático do sprint. Você vai ver isso na terça que vem, que é quando o pessoal mandar pra gente alguns murais, Kanban, manda um seu e eu vou mostrar alguns meus também. Essa prática, ela vai acontecer na semana que vem. Gente, olha só, um curso completo de Scrum, ele é pelo menos 16 horas. É 16 horas para aprender tudo, né? A gente fez assim um resuminho aqui em 1 hora. E aí, sobre essa revisão, Ronara, é muito interessante, né? Uma vez a minha psicóloga falou assim comigo, que enquanto a gente respirar, a gente ainda tem chance de aprender alguma coisa, né? Então, acho que pode ter sido até um projeto de muito sucesso, mas com certeza ele teve falhas, né? Ou então coisas para serem exaltadas, para repetir no próximo. Então, essa finalização mesmo com uma reunião, eu até tenho que melhorar isso com a minha equipe, vale muito a pena. Senão a gente embola um trabalho do outro e vai ficando, né? Isso, tem várias formas de fazer essa retrospectiva. Lembrando que tem a revisão da sprint também. E, gente, não é preciso ser só no presencial. A gente tem conseguido aplicar o Scrum no online também, tá? Depois, quem quiser, pode me chamar, me mandar um direct que a gente pode conversar. Como que pode ser feito isso? Tá bem? Palavrinha final aqui, obrigada. Pense sempre em melhoria contínua e olha, vai com fé que o Scrum ou o Kanban, se você quiser usar o Kanban isoladamente, não tem problema, vai, porque é ação, é você fazer. Para de procrastinar,
comece a fazer as coisas, colocar os seus ideias, seus projetos para ação.